Tudo que se disseminou anonimamente, alguém começou a disseminar. Ação coletiva não existe, é uma metonímia. Você tem que entender isso aí. Tem um episódio interessante, o Paulo Roney, que era um grande filólogo húngaro, ele aprendeu muitas línguas sozinho no dicionário. E ele aprendia fazendo assim, ele pegava as obras importantes e ia tentando traduzi-las. É um método que eu também usei muitas vezes para fazer. E quando ele decidiu aprender português, ele pegou um poema, que acho que era um poema do Gonçalves Dias, e tinha lá, né, a palavra rede. Né? E ele foi procurar a palavra rede e achou vários equivalentes. E ele entendeu que a rede, essa palavra rede, se referia, vamos dizer, a um sistema de conexões. Como, por exemplo, se fala da rede de telecomunicações, ou da rede de significados, etc, etc. E o poema estava se referindo a essa rede que você pendura entre duas árvores e deita em cima. Está entendendo? E ele fez lá a tradução e achou que aquilo estava uma maravilha, e só quando ele chegou no Brasil e viu uma rede e perguntou o que é isso, aquilo ali. O pessoal falou, aquilo é uma rede. Ele falou, puta vida. Estão compreendendo? Então, todo o nosso ingresso no mundo da autocultura é feito desses equívocos. Mas esses equívocos, é claro, são preciosos. Tá certo? Em primeiro lugar, porque eles lhe permitirão medir a distância que existe entre os grupos sociais nos quais você já se integrou e que estão ao seu alcance, onde você pode conviver fisicamente, e este outro grupo, que é, vamos dizer, o do diálogo entre os grandes espíritos de todas as épocas. A distância é imensa. E aos poucos, quando você vai progredindo nesse negócio, você acaba vendo que todos os códigos, valores, critérios, etc., que existem nos grupos sociais que estão ao seu alcance e dos quais você participa diretamente, eles sempre se originaram nessa outra esfera. Tudo que existe, a não ser, né, o mundo que Deus fez, alguém inventou. Se não foi nenhum ser humano, foi Deus. Tá certo? Então isso quer dizer que, hábitos, valores, critérios, sentimentos, cacuetes, etc., etc., tudo que existe, vamos dizer, na sociedade imediata, vem desta outra sociedade. Por quê? Porque essas pessoas, vamos dizer que se notabilizaram como grandes estudiosos, grandes artistas, criadores, foram eles que inventaram tudo. A sociedade, entre aspas, não inventa coisa nenhuma. Quando nós dizemos assim, por exemplo, a cultura grega criou tal qual coisa, fala, que cultura grega? Isso aí é uma metonímia. Alguém que estava lá dentro da cultura grega criou. Você pode não saber mais quem foi. Não é isso? Mas alguém fez aquilo. Às vezes, um sujeito tem uma grande ideia e ela é adotada, é imitada. Você não sabe mais quem inventou aquilo, não foi registrado o invento. Tá certo? E dá a impressão de invento coletivo. Eu digo, não confunda anônimo com coletivo. Tudo que se disseminou anonimamente, alguém começou a disseminar. Ação coletiva não existe, é uma metonímia. Você tem que entender isso aí. Se você pegar, por exemplo, uma manifestação pública, né, você imagina que temos uma passeata, um movimento de protesto, e depois vir a polícia do outro lado e dar um cacete, né, entre uns e outros, não houve nenhuma ação coletiva. Houve uma somatória de ações diferentes, que só podem ter sido praticadas por indivíduos fisicamente distintos. Por exemplo, eu fui lá, cuspi no olho do policial, ele me deu um cacetete na cabeça. Né? Então, do outro lado, um sujeito, sei lá, jogou uma bomba e a polícia deu um tiro nele. Quer dizer, são ações individuais que são, na maior parte dos casos, são rastreáveis uma a uma e que compõem um efeito de conjunto. Tá certo? O fato de que muitos indivíduos, nessas circunstâncias, ajam
impelidos por sentimentos que eles imaginam coletivos, né? Não modifica em nada o que eu estou dizendo. Essa história de psicologia das massas, né? O que é psicologia das massas? É psicologia de milhares de indivíduos que num determinado momento estão agindo de maneiras mais ou menos parecidas. Está compreendendo? Quer dizer, o fato de que você tem uma mesma conduta repetida por milhares de pessoas não quer dizer que a massa por si seja um sujeito agente, uma entidade substantiva, né? Então, tanto que se você quiser agir ao contrário da massa, você pode. Se tem uma passeata indo para cá e você quer ir na direção contrária, mas você pode. O Bruno Tolentino me contou um episódio muito estranho quando ele estava na Argélia, né, durante a guerra. Então estava tendo um tiroteio e estava a massa toda correndo, né, apavorada, fugindo do tiroteio, e ele também. E de repente ele vê quem? Ele vê o Jean Genet, o escritor, andando calmamente na direção contrária. Ora, o Jean Genet tinha sido bandido na adolescência, já tinha dado e levado um monte de tiro, já está acostumado com tudo que é porcaria. Aquilo para ele não significava mais nada, tá entendendo? Então a massa estava indo numa direção e o homem estava indo na outra, sem se perturbar com aquilo, né? Então sempre é possível, né? E isto mostra para você que, vamos dizer, a ideia de psicologia de massas é, sem dúvida, uma metonímia, né? É uma figura de linguagem, não corresponde a uma realidade, tá certo? Então, aos poucos você vai vendo que todas as ideias, valores, critérios, etc., que estão presentes na sua sociedade imediata, nos seus grupos, eles têm uma origem remota em alguma ideia que alguém teve nas altas esferas do espírito. Essa ideia pode aparecer para você já totalmente degradada, estragada, mas se você rastrear, você vai ver qual é a origem. E só quando você percebe esta origem é que você começa a entender as verdadeiras implicações dessa ideia. Por quê? Porque aí você sabe de onde ela veio, como ela se integrou na corrente histórica, quais as transformações que sofreu, tá certo? E quais são as possibilidades reais dela. Se você não fez isso, então o conhecimento que você tem dessa ideia é apenas um conhecimento de dicionário. É o conhecimento de uma palavra e não de uma realidade. Está compreendendo?